Olá, amigos, salve Maria. Estamos nos aproximando das sagrações episcopais da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e muita coisa está em jogo. E é isso que nós queremos mostrar aqui para vocês hoje. O que está por trás de toda essa movimentação da fraternidade para sagrar 4 novos bispos. E aí eu fico pensando como passar isso para vocês da melhor forma possível. Então, o que eu imaginei para o vídeo de hoje é mostrar para vocês alguns números, certo? Então, se vocês forem, por exemplo, ler os principais livros que tratam de crise da igreja, o que você vai ver em todos eles? O Catecismo Católico da Crise, Iota Unum, o livro do Tomás Pondal, que é uma defesa da fraternidade na Argentina, ou do Kennedy Hall nos Estados Unidos, chamado Fraternidade, uma defesa. Todos esses livros, 3 dos 4 publicados em português, inclusive também o 1962 que nós publicamos, eles sempre mostram em algum momento do livro a queda do número de sacerdotes, de pessoas que vão à missa semanalmente, de religiosas no mundo inteiro, certo? Então isso está em todos esses livros. Eu li todos eles, eu posso garantir para vocês. Quem não leu, basta comprar, porque a maioria deles está em português. E o que eles mostram, Eles mostram de forma isolada. Eu nunca vi uma tabela reunindo tudo, então o que eu fiz? Eu pedi uma ajuda ao Cláudio para reunir todos esses dados. Então eu pedi aqui, olha, da década de 1960 até hoje, qual é a quantidade de número de padres jesuítas, franciscanos, beneditinos e redentoristas. Então o que a gente vê aqui? Repare que o próprio Cláudio coloca aqui, Concílio Vaticano II, não foi eu que pedi. Eu só pedi os dados de 1960 para cá. Só que ele coloca como um marco na inflexão, dos números. Então, se vocês repararem, em 1960, antes do concílio, o concílio começa em 1962. Eram 32 mil sacerdotes jesuítas, 14.500 franciscanos, 6.200 beneditinos e 5.800 redentoristas. E aí, ao final do concílio, 1965, é o último ano do concílio. Esse número atinge um auge para todas as referidas ordens. 35.500 jesuítas, 15.500 franciscanos, 6.700 beneditinos e 6.200 redentoristas. Aqui são os números do Cláudio. Não sei se estão exatos, mas o que você vê em todos os livros, na internet, etc., é sempre um padrão muito parecido. Então, o desenho gráfico certamente está correto. E aí terminou o concílio, o que você percebe? Então, concílio, as ideias mestras do concílio, toda a ideia de liberdade religiosa, ecumenismo, diálogo interreligioso, Estado laico, colegialidade, inovações litúrgicas cada vez maiores, vão sendo colocados, a mudança de todos os sacramentos, do Código de Direito Canônico, do catecismo, etc, etc. E o que você começa a perceber? Ano após ano, uma queda gigantesca. A tal ponto que agora, no ano de 2025, nós estamos na mínima em todas essas 4 ordens conhecidíssimas. Então, jesuítas, por exemplo, saíram de 35 mil em 1965 para apenas 10 mil em 2025. Continua o mesmo padrão. Os franciscanos eram 15 mil em 65, de acordo com o Cláudio, e foi para 6.800 em 2025. Alguém pode dizer, Álvaro, não é bem exatamente assim os números do Cláudio. Não importa. O que importa é que em qualquer livro que vocês lerem, eles vão apontar uma queda igual. Então, aqui está claro uma queda em todas essas ordens, e às vezes da ordem de 50%, 60%, 70%, o que se torna ainda mais grave quando nós comparamos isso com o ritmo de crescimento populacional ano a ano em todo o Ocidente. Então, se a população está crescendo ano a ano e a gente não tivesse num cenário de crise, ainda assim o número de sacerdotes deveria estar crescendo ano a ano. E, no entanto, a população mundial cresce e a quantidade de sacerdotes em todas essas ordens que implementaram 100% das doutrinas que se tornaram hegemônicas a partir da década de 1960, o que você vê como fruto? Uma queda no número de vocações cada vez maior. O que torna a situação ainda mais dramática quando nós começamos a olhar quem ficou. Porque se quem ficou tivesse sido pessoas
santas, grandes defensores da fé, grandes heróis que não falassem em campanha da fraternidade, que não falassem em missa afro, que não fizessem o L nas eleições, etc, etc, aí poderíamos, de certa forma, contemporizar. Mas não. Você tem uma perda gigantesca no número de sacerdotes e quem fica tem um nível de piedade muito abaixo dos sacerdotes que existiam antes do concílio. E aí o que torna isso mais interessante é que aí começa a tocar no assunto de hoje, que são as sagrações da fraternidade, é quando a gente pede agora para o Claude falar sobre os institutos tradicionais, que tem a missa tradicional como base. Então eu coloquei aí a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, o Instituto Cristo Rei e o IBP. Então, o que a gente vê aqui? Que a fraternidade era apenas 3 sacerdotes em 1970 e que a cada ano que passa, a quantidade de sacerdotes não para de aumentar, chegando ao auge de 733 hoje em dia. Com a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, saiu ali em 1990 de 12 sacerdotes para hoje 387. E o IBP saiu de 20 sacerdotes para 62, certo? Isso em apenas 15 anos, então 3 vezes mais. Então percebe-se que os institutos que estão fundados sobre a ideia de missa tradicional não param de crescer ano a ano, enquanto os outros caem, né? O próprio Claude dá esse diagnóstico, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, as 4 grandes ordens perderam entre 45% e 60% dos sacerdotes desde o pico dos anos 1960 e 1970, reflexo da crise de vocações no Ocidente pós-Vaticano II. Quem duvida de mim, basta pedir para que o Claude faça um gráfico colocando a quantidade de sacerdotes em cada um dessas ordens religiosas desde 1960. Institutos em crescimento. Fraternidade Sacerdotal São Pio X, São Pedro e IBP, Instituto Cristo Rei, crescem ininterruptamente. Atraem jovens com a liturgia tridentina e uma formação sacerdotal mais rigorosa. Então percebe-se que, por exemplo, você teve a sagração dos bispos em 1988 e nem isso fez parar o crescimento da fraternidade sacerdotal São Pio X. E por que há tanta perseguição aos institutos tradicionais, em especial a fraternidade sacerdotal São Pio X? Parece-me porque esses grupos, em especial a fraternidade, defendem abertamente a fé. E não é à toa que quanto mais você defender a fé num mundo que é cada vez mais antropocêntrico, a tendência é você chamar para si a cruz. Então o próprio Santo Dom Bosco, ele sofreu muito nesses 10 anos de existência, nós estamos cumprindo 10 anos agora em setembro, e sofreu mais justamente quando nós viemos a público defender a fé. Então a cada defesa de fé pública contra o ecumenismo, contra o diálogo interreligioso, contra a missa afro, contra a peça Hare Krishna, o que aconteceu? Nós fomos apoiados pela Arquidiocese do Rio de Janeiro ou não? A cada nova manifestação do CDB, nós sofremos mais perseguições, até chegar ao cume de recebermos uma nota. E uma nota por quê? Porque nós só queremos nos manter católicos. E quando olhamos a trajetória da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é a grande defensora da tradição da igreja hoje, entre todas as ordens, fraternidades e grupos existentes dentro da igreja, a fraternidade ela sofreu com décadas de antecedência o que nós sentimos na pele hoje. Por que Dom Lefebvre recebeu todo tipo de perseguição? Justamente porque ele só queria manter aquilo que sempre foi feito na igreja. E quando a gente analisa os homens que estavam por trás dessa perseguição, o que se percebe? Que eram homens com falhas na fé gravíssimas. E é a mesma coisa que acontece com o CDB aqui. Então você começa a perceber que hoje, quanto mais um grupo tentar defender a fé, mais perseguido ele será. E nós não podemos nos espantar com isso, porque a todo momento nas Escrituras se mostra claramente que vai haver uma grande apostasia e que essa apostasia é um pré-requisito para a vinda
do anticristo. Então, por exemplo, nós podemos nos lembrar da famosa passagem de Nosso Senhor no capítulo 18 de São Lucas, versículo 8, no qual ele vai dizer: acaso quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? Então ele faz uma pergunta aqui claríssima, que ao mesmo tempo mostra como será no fim dos tempos. Porque ele, sendo Deus, ele sabe qual é a resposta para isso. É uma pergunta retórica. Acaso quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? Significa dizer que ele quase não encontrará fé sobre a terra. Na mesma linha, e de forma até mais incisiva, nós vemos São Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no qual São Paulo vai dizer que ninguém de modo algum vos engane, porque isto não se dará sem que antes venha a apostasia, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição. Então, São Paulo fala aqui que primeiro deve vir uma grande apostasia e depois vai se manifestar o homem do pecado. Isso está até nos catecismos tradicionais da igreja. Por exemplo, no Catecismo de Trento, que é o que está no QR Code, o nosso amarelinho aqui. É o principal catecismo da história. O que ele vai dizer na parte do juízo final? Como sinais que precedem o juízo final, as Sagradas Escrituras enumeram 3 principais: a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, aquela famosa passagem do final do Evangelho de São Marcos, que, na minha opinião, isso já se cumpriu, porque o Evangelho já foi pregado em todas as nações. A segunda etapa, a apostasia. Ou seja, então o Evangelho é notificado em todas as nações, depois tem-se uma grande apostasia e, por fim, tem-se a manifestação do anticristo. Então, o Catecismo de Trento, ele coloca 3 grandes sinais: a pregação do Evangelho a todas as nações, a apostasia e a manifestação do anticristo. Então, o que a gente vê aqui claramente é que a apostasia virá, certo? O que significa dizer que a apostasia virá? Significa dizer que grande parte da sociedade e até dentro da igreja perderá a fé. É o que nós estamos vendo, por exemplo, nessa apostasia dessas ordens antigas. Essa apostasia quase generalizada de que os padres ou saem da igreja ou ficam, mas mantendo heresias cada vez maiores. Certo? Então, um cenário de apostasia muito profunda e que um resto perseverar. E é esse resto que perseverar que indica aquela ideia de Nosso Senhor de que ele estará com a igreja até o fim dos tempos. Isso também está em todos os livros. Se você pegar qualquer livro que trate sobre o fim dos tempos, o Apocalipse ou assuntos afins, sempre mostra esse cenário. Por exemplo, o Iota Uno, que nós temos até um curso feito pelo professor Fabiano Rolim, que trata do Iota Uno. O que ele fala no final? Então, são 600 páginas mostrando como bispos, cardeais, até os papas, certos trechos do concílio têm dado direcionamentos que são estranhos à tradição da igreja. E o que ele vai dizer aqui no final? Que a igreja continuará abrindo-se e conformando-se ao mundo, isto é, perdendo sua natureza, mas a sua substância sobrenatural será preservada, restringindo-se a um resíduo mínimo, e o seu fim sobrenatural continuará a ser perseguido fielmente por um pequeno resto do mundo. Então a ideia de um cenário de uma grande apostasia e que dentro dessa grande apostasia você tem núcleos de fiéis ali que resistem. E, na minha opinião, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X é o principal desses grupos dentro da igreja que resistem à onda revolucionária hoje em dia. Continuemos. A igreja será um punhado de vencidos, como pré-anunciou Paulo VI no discurso de 18 de fevereiro de 1976. A inanição e inanificação da igreja não invalidam, antes verificam o que escreveu São João em sua primeira carta. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no obscurecimento da fé, indicado no Evangelho de São Lucas, é aquela passagem do capítulo 18, que eu disse, pode haver lugar para subversões civilizacionais, que é esse cenário de uma apostasia crescente.
que, porém, não subvertem a realidade daquele pequeno resto da igreja, e a igreja semi-moribunda na pobreza, na perseguição e no desprezo por parte do mundo. Então vai ser um cenário de perseguição brutal, de uma apostasia quase generalizada que prepara a vinda do anticristo. E que após a vinda do anticristo nós sabemos então que teremos a segunda vinda de Cristo com o juízo universal. Então percebam, pessoal, que a situação é gravíssima. A sociedade, a civilização ocidental, ela foi construída com preceitos católicos. A ideia de que a filosofia do evangelho iluminava as nações. E que desde o século XIV nós passamos por um processo multissecular de afastamento desses princípios católicos, que vão ter marcos muito claros em certas revoluções, como a Revolução Protestante em primeiro lugar, depois a Revolução Francesa e a comunista. E no século XX, o que nós vamos perceber? Uma sociedade que se afasta de forma acelerada dos princípios evangélicos. Se antes ela levava a marca da religião verdadeira nos costumes e na legislação, tudo isso se perde. Agora se legisla a favor do divórcio, do aborto, do casamento gay, das escolas laicas, do indifferentismo religioso e assim sucessivamente. E mais tragicamente ainda, todos esses princípios revolucionários inundam cada vez mais grande parte de padres, bispos e até de cardeais, certo? Então nós percebemos isso também muito claramente. Basta nós vermos hoje como temos, por exemplo, bênçãos de pares gays, comunhão para recasados, a ideia de coroinhas mulheres, leitoras mulheres, ministras extraordinárias da comunhão, homens e mulheres, que são aderência a pautas feministas, esses últimos 3 casos. No futuro, podemos esperar, infelizmente, a ideia de diaconisas e até de sacerdotisas. Apesar que nós que temos aderência ao que a Igreja Católica sempre ensinou, sabemos, com toda a tradição da Igreja, que a Igreja não tem a capacidade de ordenar sacerdotisas mulheres. Então, todas essas coisas são muito graves e me lembram outra passagem das Escrituras que agora está no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na segunda vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, os homens estavam comendo, bebendo, casando-se e casando seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca e não souberam nada, até que veio o dilúvio e se levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, quando estivermos próximos da segunda vinda de Cristo, qual é o cenário que nosso Senhor pinta no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus? Um cenário em que as pessoas estão confraternizando como se não houvesse amanhã. São pessoas que não entendem a crise da igreja, que não entendem a decisão corajosa da Fraternidade Sacerdotal São Pio X para sagrar os bispos, evocando a ideia de um estado de necessidade, que se alguém ainda tinha dúvida desse estado de necessidade, as dúvidas todas sumiram a partir do pontificado do Papa Francisco. Afinal, no motu proprio Traditionis Custodes, e principalmente na carta que acompanha o motu proprio, o que o Papa Francisco diz? Que a missa nova é a única forma do rito romano e que qualquer permissão dada à missa tradicional, ela só é dada com o fim de fazer com que todas as pessoas que estejam em grupos tradicionais migrem para a missa nova. Então o Papa Francisco foi claro, ele pretende destruir a missa tradicional. E dentro desse cenário, a existência da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é a grande força que garante também a existência dos outros grupos tradicionais. Por quê? Porque o cardeal Túlio Fernandes sabe que se ele fizer algo contra os demais grupos, Fraternidade Sacerdotal São Pedro, IBP, etc., etc., ele sabe que esses sacerdotes vão ficar na frente de um dilema. Ou eles capitulam para a revolução, ou vão todos
retornar à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. A partir do momento que a fraternidade caísse de vez, então eles poderiam destruir as outras comunidades tradicionais. Então vejam como nós estamos claramente aqui num estado de necessidade. E aí sempre relembrando que a questão que é colocada pelos grupos tradicionais, em especial a fraternidade, ela vai muito além da missa tradicional, porque o que está aqui em jogo é a fé. É o fato de que nós não podemos aceitar a ideia de um diálogo interreligioso, de um ecumenismo, de uma sinodalidade, de uma revolução litúrgica, do Estado laico, certo? Então, tudo isso são inovações que foram colocadas e que os frutos estão aí. Porque as ordens que refizeram as suas constituições e que passaram a viver com esses preceitos, de acordo com as ideias colocadas a partir da década de 1960, nós vimos matematicamente que elas não param de cair ano a ano. Já os grupos que tentam se manter fiéis ao que a Igreja Católica sempre fez e ensinou em todos os séculos e locais, eles não param de crescer ano a ano. E é por isso que hoje me parece, diante de tudo que eu tenho lido em todos esses 10 anos de CDB e até de antes, e esses grupos tradicionais, em especial a fraternidade, vão encabeçar esse resto que vai perseverar quando vier o anticristo e esse cenário de apostasia geral se aprofundar, certo? Então nós não sabemos se vai haver uma restauração ou não, mas se não vier, se daqui em diante o cenário só piorar, então me parece que o cenário fica ainda mais claro de como as coisas vão se desenrolar nos próximos anos. Então, é por isso que eu peço que todos vocês rezem por esses grupos tradicionais que têm perseverado apesar de todo tipo de perseguição. Peço, na medida do possível, que vocês busquem as capelas tradicionais mais próximas de suas casas, que busquem ler esses livros que explicam tudo isso de uma forma muito didática e rezemos principalmente para que o Dicastério para a Doutrina da Fé não emita nenhuma nota contra a fraternidade após as sagrações, para que não se gerem escândalos e mais incompreensões, mas que eles acolham a tradição da mesma forma que acolhem até, desgraçadamente nesse caso, os líderes do Partido Comunista Chinês, que tem tanta liberdade que eles próprios indicam quais os comunistas que serão os novos bispos de cada diocese na China. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!